Está no All Daily Things, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 11 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, o novo modelo de IA da Meta com código aberto. Em mundo, terremoto mata mais de 110 pessoas na Colômbia. Já no Brasil, o patrimônio de candidatos vai de 15 mil a 178 milhões de reais. Muita coisa importante para a gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Meta lançou ontem, dia 10, o Music Glimmer, um novo modelo de IA que pode ser baixado, personalizado e executado diretamente em um computador pessoal, sem precisar de internet ou data centers. A ideia é literalmente levar a IA para o seu computador, com um modelo de 30 bilhões de parâmetros, desenvolvido para funcionar com apenas uma placa de vídeo e 18 GB de memória. E o ponto que torna isso diferente é a forma como esse modelo funciona, pessoal. Em ferramentas como o ChatGPT e Claude, o pedido é enviado pela internet para os data centers, processado por lá e depois devolvido ao usuário. Já o Glimmer pode rodar localmente e até offline, mantendo os dados no próprio dispositivo, reduzindo custos de nuvem e permitindo uma personalização maior. E para permitir que os desenvolvedores baixem, modifiquem e adaptem essa tecnologia às suas próprias aplicações, a Meta liberou gratuitamente os pesos do modelo, que são os parâmetros aprendidos durante o treinamento. E por trás do business, a lógica da Meta é bem clara. Ao abrir seus modelos, a empresa facilita o acesso dos desenvolvedores à sua tecnologia e amplia sua presença no mercado. A estratégia é fazer esse ecossistema crescer para, no futuro, ganhar dinheiro com modelos mais avançados e serviços de nuvem. E a Meta não está sozinha nesse movimento. Recentemente, DeepSeek, Moonshot e Alibaba também têm avançado com modelos de código aberto. E para fechar, no lançamento de ontem, o próprio Zuckerberg também aproveitou para defender esses modelos de IA mais abertos, dizendo que concentrar essa tecnologia nas mãos de poucas empresas é um risco. Segundo ele, ampliar o acesso pode acelerar o desenvolvimento de novas ferramentas e aplicações. Mas com esse movimento empresarial fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia ontem, deixando mais de 110 mortos e causando destruição em diversas cidades. 20 prédios desabaram em Cali e ainda há pessoas presas sobre os escombros. Diante dos estragos, o governo colombiano declarou emergência nacional. E olhando mais de perto para onde tudo aconteceu, o epicentro foi em San José del Palmar, no oeste da Colômbia, a uma profundidade de 110 quilômetros. A cidade fica a cerca de 230 quilômetros de Bogotá e a 150 quilômetros de Medellín e Cali. Esse foi o terremoto mais forte registrado no país na última década. E o tremor foi longe, né, Andrezinho? Em Bogotá, moradores também perceberam o abalo e, ao todo, mais de 10 aeroportos do país foram afetados. Aqui no Brasil, o tremor chegou a ser sentido até em Manaus, no Amazonas. Isso a cerca de 2.000 quilômetros do epicentro. Agora, nas repercussões, o presidente colombiano Abelardo de la Espriella prestou solidariedade às vítimas e está acompanhando os trabalhos de resgate justamente em seu primeiro dia útil de governo. Os Estados Unidos também afirmaram estar preparados para apoiar o povo colombiano, enquanto Lula manifestou solidariedade pelas redes sociais. E para entender a geografia por trás disso, a Colômbia fica numa região onde 3 placas tectônicas se encontram, o que torna o país mais sujeito a fortes terremotos. E entre os processos envolvidos está a subducção, que acontece quando basicamente uma placa mergulha sobre a outra. Pois é, e para se ter uma ideia, desde 1950, mais de 3.500 pessoas morreram diretamente em terremotos no país. O mais fatal deles aconteceu em 1999, quando um tremor de magnitude 6,2 deixou 1.185 mortos. Mas agora, com esse panorama internacional fechado, vamos
vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, as eleições entraram no radar da Justiça Eleitoral. Os candidatos desse ano começaram a apresentar suas declarações de patrimônio e os valores informados vão de 15 mil até 178 milhões de reais. Começando pela presidência, Lula declarou 4,8 milhões de reais em bens, um valor 35,7% menor que os 7,4 milhões declarados em 2022. Desse total, 2 planos de previdência privada somam 3,3 milhões de reais e concentram 69% do patrimônio. Na lista também aparece um Chevrolet 2010 avaliado em 50 mil. Já o vice, Geraldo Alckmin, foi na direção oposta. O patrimônio dele saltou 227,3% em 4 anos, saindo de R$1 milhão para 3,3 milhões. Além disso, Romeu Zema aparece com 178,7 milhões de reais, uma alta de 37,7% desde 2022. Desse total, 94,5 milhões estão numa holding familiar. E ainda dentro desse bloco presidencial, Renan Santos, do Missão, informou 795 mil reais em patrimônio. Já Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado ainda não apresentaram suas declarações à Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o prazo termina nesse sábado, dia 15. Agora, olhando para os governos estaduais, em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, declarou 2,7 milhões de reais, um valor 15% maior que o informado em 2022. Na Bahia, a ACM Neto, do União, informou 85 milhões de reais, mais que o dobro do patrimônio declarado 4 anos atrás. Já no Ceará, Ciro Gomes, do PSDB, declarou 1,7 milhão de reais em bens. Nesse caso, foi uma queda de 1,3 milhão de reais em relação aos 3 milhões informados em 2022. E entre outros destaques, Nicolas Ferreira, do PL, passou de 36,8 mil reais para 3,9 milhões em 4 anos. Isso representa uma alta de 10.488%. O maior bem declarado por ele é um imóvel de 2,2 milhões de reais que ainda é financiado. E também em Minas Gerais, Pedro Rousseff, do PT, sobrinho de Dilma e candidato a deputado federal, passou de nenhum bem em 2024 para 78,6 mil reais nesse ano. Já Érica Hilton, do PSOL, declarou ter 15,9 mil reais, cerca de 4 mil reais a menos que em 2022. Depois das críticas, Érica respondeu: é impossível enriquecer na política sendo honesta. Mas agora, com a nossa seção Brasil fechada, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fim, a gente começa pelo Brasil. Nessa segunda-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,19% aos 172.180 pontos. Por aqui, o Boletim Focus reduziu a projeção para a inflação de 2026 de 5,03% para 5,02%, sendo essa a sexta queda consecutiva. No campo político, a pesquisa BTG Nexus mostrou Lula com 40% à frente de Flávio Bolsonaro com 35% no primeiro turno. Já no segundo turno, Lula tem 47% e Flávio 44%, os dois tecnicamente empatados. Em São Paulo, a pesquisa Ideia mostrou Tarcísio com 51% à frente de Haddad com 34%. Num eventual segundo turno, por lá, o placar é de 53% a 37% para Tarcísio. Agora, olhando para o mercado acionário, a Embraer subiu 2,31%, após reportar receita recorde de 11,3 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta anual de 10%. Indo para o exterior, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,06%, enquanto o Nasdaq recuou 0,32%. Por lá, a Intel caiu 4,06% após anunciar uma oferta de 15 bilhões de dólares em ações. Isso para financiar projetos de IA e reforçar seu caixa.
A operação pode ser a primeira desse tipo da empresa desde 1971. Já a Apple caiu 1,53% após o banco de investimentos Jefferies rebaixar sua recomendação das ações e cortar o preço-alvo para $263,66. Entre os motivos, o banco citou o possível cancelamento do desenvolvimento de um iPhone totalmente de vidro, que seria lançado no ano que vem. O dólar, por sua vez, avançou 0,53% a R$ 5,11. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Para você que nos escutou até aqui, aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual das notícias de hoje mais chamou sua atenção e qual notícia você queria ter visto nessa edição. E se o episódio te ajudou, você pode ajudar a gente também compartilhando o noticiário. O Daily Fin só existe e só cresce por causa dos ouvintes que gostam da gente e espalham nosso conteúdo. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!